Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ailane Santos e hoje eu estou aqui para iniciar mais uma entrevista. Não esqueça de curtir nem de compartilhar o vídeo com os seus amigos. E hoje eu tenho aqui do meu lado o pré-candidato a vereador Casimiro Pereira. Seja muito bem-vindo. Olá, Ailane. Obrigado. Para mim é uma honra estar concedendo essa entrevista aqui nesse estúdio. Olá a vocês das redes sociais que estão nos acompanhando agora. Então, já aproveite para nos falar um pouquinho sobre quem é Casimiro. Vamos lá, né? Casimiro é uma pessoa bastante conhecida aqui na cidade de Macaíba, graças a Deus, né? Por que ela é conhecida? Em virtude da humildade, simplicidade e carisma para com as pessoas. Eu sou natural do Rio de Janeiro, nasci lá, vim para cá com 1 ano de idade e hoje eu estou com 3,9, 39 anos, né? E me criei aqui na cidade de Macaíba. Então, eu criei muitos vínculos com as pessoas em virtude dessas minhas qualidades. Ser popular, carismático, entendeu? Humilde com as pessoas. E outro fator também é em virtude da minha profissão. Hoje eu sou gerente de negócios e consultor de segurança. Possuo graduação na área, sou graduado em Gestão e Segurança Pública e Privada, pós-graduando Direito Penal e Processo Penal e Ciências Criminais. Então, assim, né, eu tanto presto consultoria empresarial como consultoria de segurança. E eu tenho contato com muitas pessoas, né? E outro fator também, né, que contribui muito é a minha essência. Dos meus pais, passou para mim. E, enfim. Casimiro, mas o que te levou a ser pré-candidato a vereador? Veja bem, Ailane, né? Antes de eu executar essas atividades, as quais eu executo hoje, né, na área de negócios e na área de segurança, venho de família humilde, meus pais, né, meu falecido pai e minha mãe, são pessoas humildes, eu sou filho de um pedreiro e minha mãe comerciante. Minha mãe vendia picolé, vendia coco, tapioca. E então, eu trabalhei há algum tempo, eu trabalhei aqui no centro da cidade, pegando frete, carro de mão, e espelhei na minha mãe em ser comerciante. Vendi também dindim, picolé, coco, e fiquei muito conhecido, e desde já, as pessoas passaram a ter, desde ontem então, né, no caso, as pessoas passaram a ter um certo carisma para comigo e uma certa confiança. E essas pessoas sempre me faziam esse convite. Casimiro, você bem que poderia colocar o seu nome à disposição da sociedade macaibense para ser vereador. E assim, eu nunca levei a sério. E de repente, um determinado dia, o nosso pré-candidato a prefeito do nosso partido, Aldenir Bolinha, ele me fez esse convite. Disse, Casimiro, eu quero que você saia pré-candidato a vereador no Partido Rede de Sustentabilidade. E ele, né, por ser uma pessoa que tem o poder de persuasão e ser uma pessoa bastante conhecida e do meu ciclo de amizade íntimo, eu resolvi aceitar esse desafio. Estou eu hoje aqui, né, pré-candidato a vereador do município de Macaíba, nossa cidade. Agora eu quero te fazer uma pergunta um pouco mais delicada e eu quero que você me responda não só como pré-candidato a vereador, mas também como ser humano. Como é que você vê a situação que estamos passando em relação ao Covid-19 sobre o impacto que ela tem causado na economia e na área da saúde? Bem, Ailane, infelizmente este problema é um problema o qual estamos enfrentando, é um problema de escala global, o qual preocupa todo ser humano, infelizmente, não só no quesito saúde, mas no quesito economia, entre outros. É uma situação delicada, né? O Covid-19, ele afeta o ser humano não só na parte da saúde, né? Como tem pessoas que não levam em consideração os seus reflexos. A exemplo, né? Tem pessoas que levam em consideração que os efeitos do Covid-19 será febre, dor de cabeça, um mal-estar, entre outros. Mas esse vírus ele tem uma potencialidade tão grande que na parte da saúde do ser humano ele atinge a parte psicológica. Infelizmente, desde quando começou esse período pandêmico,
O número de casos de pessoas com depressão, ele subiu assustadoramente, infelizmente. Consequentemente, os casos de suicídio, consequentemente, casos de violência doméstica. Mas como assim, Casimiro? O que é que tem a ver o Covid-19 com a violência doméstica? Veja bem, Ailane, e você que está nos assistindo em casa nesse momento. Antigamente, antes desse período pandêmico, o esposo saía de casa pela manhã, saía para o trabalho, chegava à noite, cansado, tomava um banho, abraçava a sua esposa, dava um beijo no seu filho, ambos ali jantavam, iam dormir, assistiam um filme ou qualquer outra atividade de natureza de lazer. Assistir um filme é um lazer, brincar com seu filho é um lazer. Hoje o que é que ocorre? Ocorre o contato constante ali com a esposa e esposo e vice-versa. Então, o que é que ocorre, né? Em virtude desse muito contato ali, em uma hora ou outra, para quem não tem um psicológico controlado, principalmente aquelas pessoas, aqueles homens que já é titulado como um pouco agressivo, esse isolamento ele vai contribuir de forma negativa, infelizmente. A pessoa não vai conseguir ficar em casa 24 horas por dia, sem que manifeste um sentimento ali de revolta, de indignação, mexe com os hormônios do ser humano. E em algumas ocasiões há atritos ali entre a esposa e esposo. E em alguns casos ocorre aí a violência doméstica. Outro fator, já falei também, né, sobre o aumento do suicídio, aumento também de alguns crimes. Vamos citar alguns também, crimes de trânsito. Sabemos que é um fator também social no nosso país, são os crimes de trânsito. A liberdade, ela é um direito indispensável do ser humano. E em virtude do Covid-19, você se sente obrigada ou obrigado, através do decreto, né, do governo do Estado, a se isolar. Aí, como eu lhe falei, isso muda o comportamento do ser humano. Então, você vai elevar os hormônios do estresse. Isso fica mais propício também a crimes de trânsito, principalmente crimes letais, que chegam a ser lesão corporal de natureza grave, até mesmo homicídio em vias de trânsito, entendeu? E, infelizmente, e tem muitos outros casos, né? Em relação à economia, quando tudo isso passar, o que você acha que pode ser feito para minimizar os danos causados? Veja bem, Ailane, né? Vale a pena frisar que, infelizmente, o Covid-19, esse maldito vírus, ele afetará também, está afetando, né, passado, presente e futuro, não só na parte da saúde, como também na parte econômica, na parte socioeconômica. Podemos ver aí o último censo do IBGE, 2019, tinha aproximadamente 12 milhões de pessoas desempregadas, ou seja, à disposição do mercado de trabalho. Mas assim, o IBGE ele não contabiliza aquelas pessoas que estão desempregadas até um ano. Ou seja, se você está desempregada, está à disposição do mercado de trabalho até um ano, o IBGE ele não contabiliza. Então, assim, tem as 12 milhões de pessoas contabilizadas pelo IBGE, mas em média 6 milhões de pessoas não contabilizadas. E nesse período pandêmico, calcula-se aí que aproximadamente mais 8 milhões de pessoas estão desempregadas. Então, somando, dá pouco mais de 26 milhões. Então, assim, afeta diretamente a economia. Aquele grande empresário que tem um recurso bem maior do que outras empresas, ele vai conseguir segurar ali a sua empresa até um determinado ponto. Mas ele necessita demitir um número considerável de funcionários. Se ele tinha 1.000 funcionários, ele foi obrigado a demitir 50% e às vezes até um pouco mais. Então isso afeta na economia. O dono daquela empresa, ele vai deixar de ganhar, ele vai ser obrigado a demitir o funcionário, tá entendendo? E, consequentemente, adotar algum tipo de política a qual ele não venha fechar suas portas. Isso eu estou falando de empresa de grande porte. Mas os mais afetados, Ailane, são os microempresários, os microempreendedores e os feirantes. Como já citei agora, né?
Uma pessoa que é empresária de grande potencial aquisitivo, ela vai conseguir segurar sua empresa até um determinado ponto. Mas aquele microempreendedor, o qual começou suas atividades há meses ou pouco mais de um ano, aquele trabalhador informal que podemos classificar aqui como os feirantes, podemos perceber aqui na nossa cidade, né, o desespero que encontra-se nossos feirantes. O desespero, não só pelos feirantes, mas também pelo microempreendedor. Então, assim, né, há um grupo que diz o seguinte, né, fiquem em casa. E há outro grupo que defende a seguinte tese, né, se eu ficar em casa, quem é que irá pagar minhas contas? Quem é que vai me dar de comer? Então, assim, né, e tem um grupo que fica, no sentido figurado, entre a cruz e a espada. Nem é lado A, nem lado B. Do meu ponto de vista pessoal e profissional, acredita-se que todos os dois lados, lado A como lado B, tem que ser visto com cautela. Vamos fazer o seguinte, vamos nos colocar no lugar dos outros, vamos usar de empatia. Empatia é você se colocar no lugar dos outros. Então, pronto, tem esse impacto aí, tanto nas grandes empresas, como nas pequenas empresas, de um modo geral. Mas os que sofrem mais são os microempreendedores e os microempresários. O que pode ser feito de uma forma geral para amenizar, até mesmo resolver esse problema. Sim, porque tudo há uma solução. De fato, o reflexo desse Covid-19 vai ser um reflexo estarrecedor, de grande proporção, mas sim, pode se resolver, né? Alguns acreditam que isso irá até o final do ano, um grupo. Outro grupo acredita que esse problema será resolvido um pouco antes, né? Quero eu que seja um pouco antes. Mas vamos lá, né? Vamos falar um pouco sobre a economia, né? 99% da economia global, 99%, você que está em casa nos assistindo, 99% da economia global se concentra em apenas 1% da população. Entenda. Então, quer dizer que 1% da população detém a maior parte absoluta da economia global. Já que no Brasil, 55% de toda a economia, de toda a riqueza do nosso país, ela fica concentrada em 10% da população. Então, entenda, aquele número menor de pessoas são pessoas que têm a maior concentração de renda. O que é que pode ser feito do meu ponto de vista profissional e pessoal, né? Investimento dessas pessoas que concentram o maior número de renda, investimento nas pequenas empresas, nos microempreendedores individuais, nos trabalhadores informais, de um modo geral. Mas por que isso, Casemiro? Você pode me perguntar. Ailane, se a economia ela girar, se a economia ela se circular, não há crise. Você está entendendo? Então, assim, cabe cada um usar o bom senso. Evidentemente que João, Pedro ou Maria, seja lá quem for, não vai ter condições de dar, sentido figurado, uma injeção no comércio, do modo geral. Mas temos muitas pessoas aí, bilionárias, trilionárias, pessoas que concentram a maior quantidade de renda para si próprio. Então, essa minha ideia, como você pode perceber, é uma ideia tanto quanto ambiciosa. Mas se querem resolver o problema, os reflexos deixados pelo Covid-19 daqui a alguns meses, tem que ser feito isso. Tem que ser feito isso. E no período agora, né, há um grupo de pessoas que comentam que, para amenizar, que o reflexo ele pode ser no presente e também no futuro. Para amenizar esses reflexos, o que pode ser feito? Uma política pública emergencial do ponto de vista econômico e do ponto de vista da saúde adotada pelo governo do nosso estado e dos outros estados. Como assim? Vamos falar do ponto de vista da saúde?
Você que está em casa nos assistindo, não sei se você já foi criticado, mas se em um momento ou outro você deixar de usar a máscara, só a título de informação, pessoal, aqui estamos mantendo um distanciamento adequado, estamos com álcool, entendeu? Estamos seguindo as regras do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Mas muitas pessoas acreditam que só o meio de prevenção é o uso da máscara. Não. A higienização das mãos, constantemente. Mas, como é que você vai higienizar as mãos, lavando as mãos, no centro da cidade, se não tem pontos disponíveis? Foi sugerido por alguns de meus seguidores que no centro de nossa cidade de Macaíba existisse pontos de apoio, tambores de água, com álcool, detergente, papel toalha e um fiscal. Educando, conscientizando as pessoas a higienizar-se. Esse foi uma das sugestões sugerida de um dos meus seguidores. Então, assim, o uso da máscara não associada a essa sugestão, será mesmo que vai surtir total efeito? Podemos ver aí algumas fragilidades, né? Nós não temos fiscais em nossa cidade orientando as pessoas. Assim, eles estão investindo na educação só em mídias sociais, mas nem todas as pessoas têm acesso a mídias sociais. Aquela pessoa da terceira idade, aquela pessoa que é muito humilde, não tem condições de adquirir um telefone, um celular, aquela pessoa que não tem acesso às redes sociais. Então, assim, tem que ser adotada medidas públicas emergenciais por parte do governo do Estado. E outro ponto também, Ailane, é a orientação e conscientização de cada ser, de cada pessoa. Há quem comenta que algumas pessoas com sintoma do Covid-19 estão andando tranquilamente pelas ruas. Isso infelizmente, inadmissível. Porém, nós não identificamos essas pessoas, nós não sabemos. Às vezes pode ser um vizinho nosso, um colega nosso, até mesmo alguém que tenha algum parentesco conosco. Então, isso aí fica um pouco complicado, entendeu? Então, assim, diante do exposto, né, fica aqui a minha ideia ambiciosa para que pudesse amenizar ou até mesmo resolver os reflexos causados pelo Covid-19. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim. Eu quero agradecer ao pré-candidato a vereador, Casimiro. Muito obrigado pela sua participação. Quem agradece sou eu, Ailane. Me sinto honrado, né, como já falei mais uma vez, em participar aqui dessa entrevista, né, a qual você é que me entrevista. Me sinto honrado. Eu agradeço você de casa que acompanhou esses poucos minutos de entrevista. Eu espero que você passe essa mensagem adiante. Você que está em casa nesse momento, compartilhe esse vídeo, marca seus amigos, tá entendendo? Vai lá, deixa seu comentário. Isso aí irá nos ajudar bastante. Quero agradecer também, né, a oportunidade, né, o convite ao qual foi me dado pelo nosso pré-candidato a prefeito, a Aldenir Bolinha, né? Muito obrigado. Me sinto honrado, né? Quero aqui agradecê-lo em público. Quero agradecer, né, os nossos técnicos que encontram-se aqui, o Tiago, o nosso repórter também, o poeta, e a todos de um modo geral. Eu também quero agradecer você aí de casa pela audiência e até a próxima.